O tema do nosso estudo de hoje, pedi para o Duda colocar na tela, medo da pandemia. Esse é o tema que nós vamos estudar hoje. Medo da pandemia. Sabe que, enquanto eu estava a estudar e a preparar este tema, e perguntando a Deus e clamando ao Senhor para que Ele estivesse abençoando e a esta mensagem, eu pedi: Senhor, qual é o tema? Qual é o título desta mensagem? Vieram à minha mente vários títulos, várias ideias, vários insights da mensagem que Deus tem para nós hoje. E aquele que ficou forte e firmado na minha mente foi este: medo da pandemia. E quando veio na minha mente medo da pandemia, surgiu também, ao eu estar estudando, a seguinte questão: é medo da pandemia ou pandemia do medo? Abra comigo a sua Bíblia neste momento, no Evangelho segundo João. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo João, no capítulo 14. João é o quarto dos evangelhos. João capítulo 14, eu leio versículo 27. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse mesmo texto na Nova Almeida atualizada, Jesus diz assim: eu deixo com vocês a paz, a minha paz eu dou a vocês, não dou a vocês a paz como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é passageira. A paz que o mundo dá, ela não tem sustentabilidade. A paz que o mundo dá, na verdade, não tem como nós nos agarrarmos a ela, porque ela não é sólida. Jesus então diz: eu dou para vocês a minha paz. A minha paz eu dou a vocês, não como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Não fiquem angustiados e nem com medo. Sabe, queridos, nós estamos vivendo numa pandemia de coronavírus, de Covid-19, e muitos estão com medo da pandemia, mas a maior pandemia é a pandemia do medo. Quando você assiste o noticiário ou vê as notícias, eu colhi ontem, por exemplo, os dados da pandemia. Casos no mundo: 31.276.179 pessoas foram já infectadas pelo coronavírus no mundo. 977 mil mortes, praticamente 1 milhão de mortes em todo o mundo, atribuídas ao Covid-19. A Covid-19. Somente no Brasil são 6.204.220 casos, isso dados de ontem, atualizado, às 20 horas da noite. E mortes no Brasil, já estamos chegando a 172 mil pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil. Essa semana eu conversei com algumas pessoas e, invariavelmente, as pessoas falaram para mim o seguinte: pastor, como se multiplicou, como as coisas foram, aumentaram. Antes eu sabia de alguém contaminado, era longe, era distante de mim, são casos, são números tão somente. Agora não, na minha família, meus colegas de trabalho, amigos da faculdade, quantas e quantas pessoas, e eu sei que você que está nos assistindo agora, pode estar pensando mesmo: a Covid-19, o coronavírus está infectando a minha família. Medo da pandemia ou pandemia do medo? Um artigo publicado por pesquisadores brasileiros na Revista Brasileira de Psiquiatria
baseado em estudos feitos em tragédias, epidemias, pandemias, inclusive a pandemia do novo coronavírus, afirma quando o medo é crônico ou faz o perigo parecer maior do que fato é, torna-se nocivo e pode ser o gatilho para o desenvolvimento de problemas de saúde mental. Ele aumenta os níveis de ansiedade, estresse entre pessoas saudáveis e intensifica os sintomas das que têm transtornos psiquiátricos. Uau! Medo da pandemia ou pandemia do medo? Pessoas que passam por níveis de ansiedade e estresse em decorrência de epidemias, pandemias, tragédias, têm aumentado a ansiedade, a depressão e os problemas de saúde físico entre as pessoas. As pessoas estão com medo. Você está com medo? O mundo está com medo. Medo da pandemia, medo de ser contaminado, medo de ser internado no hospital, medo de ir para a UTI, medo de ser entubado, medo das notícias, medo da morte, medo de perder o pai, de perder a mãe, de perder um filho, de perder um irmão ou uma irmã, medo de perder o emprego, medo de não poder sustentar a família, medo da situação econômica mundial, medo. Ah, quanto medo! As pessoas têm passado. Quando alguém chega muito perto de você, né? Espera só um pouquinho. Fica um pouco mais distante, ok? Vai que você possa estar aí com Covid. Você não quer ser deselegante algumas vezes, mas está com medo, não é verdade? Medo quando alguém fala muito perto de você, medo de ir ao mercado, ao banco, à igreja, de visitar um amigo. Vai que ele esteja contaminado. Medo que alguém possa tossir ao seu lado. Medo de se reunir com a família no Natal. Sabe que essa semana eu falei com meus pais? E a gente costuma se reunir no Natal. Sempre com os irmãos e os nossos pais ali. Só que a gente fica inseguro, não é verdade? E se eu levar o Covid para os meus pais? Meu pai já é um senhor de 81 anos. Minha mãe, como diz Zacarias, né, avançada em dias. Lucas, capítulo 1. A gente tem que cuidar. Temos que nos proteger. Pior que o medo da pandemia é a pandemia do medo. Mas não esqueçam, queridos, Jesus disse: eu deixo com vocês o quê? A minha paz. A minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. No tema de hoje, no estudo, na mensagem que Deus tem para você e para mim hoje, essa mensagem é para todos nós. Nós levantamos uma pergunta e pensamos: como é que eu posso viver sem medo? E não estar dentro, infectado por essa pandemia de medo que está assolando a todo mundo. Bom, em primeiro lugar, você precisa saber e você precisa estar ciente do tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em tempos singulares da história deste mundo. Um tempo que já estava profetizado. E chegou o momento. Jesus está muito perto de voltar. Falta só um pouco mais e Jesus voltará. Eu quero ler com você, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou mesmo na tela, vai aparecer para você o texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 3. Note o que Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja em Tessalônica, o que ele diz. Ele diz o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança,
Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paulo está dizendo, sobre tempos e épocas, eu não tenho muito o que dizer para vocês, não, vocês já estão inteirados. Olha o que diz Jesus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Ele diz assim, versículo 10 e 11. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e grandes e também grandes sinais no céu. Jesus, na mesma passagem agora, escrita e relatada por Mateus, no capítulo 24, versículo 8, ele diz assim, pois tudo isso é tão somente o quê? O princípio das dores. Fomes, terremotos, epidemias, guerras, destruições. Vocês já estão sabedores disso, ó irmãos. Por que é que nós estamos tão tardios em acreditar que Jesus está às portas? Que Jesus está às portas. No livro Eventos Finais, a página 27, Ellen White, ela diz o seguinte, as fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, perigos provenientes dos poderes de fora e atuações satânicas por dentro estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Deus está segurando. E nesse mesmo livro, a página 228, encontramos a seguinte citação. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos. Vi fomes, epidemias, espada, nação levantando-se contra nação e o mundo inteiro em confusão. Uau! Diante de um quadro tão aterrorizador que nós estamos vivendo e maior ainda que está diante de nós, quando os anjos soltarão os 4 ventos, se hoje você já está com medo e inserido numa pandemia de medo por causa de um vírus que se espalha pelo mundo inteiro, trazendo morte a milhares de pessoas e medo, o que será quando os anjos soltarem os ventos e o mundo se transtornar? Ó queridos, a mensagem de Jesus para você e para mim hoje é, filhos, João 14, 27, eu deixo com vocês a paz. A minha paz eu dou para vocês, não lhes dou como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Diga amém. Ó querido, não fique angustiado, e nem com medo. Em primeiro lugar, quando você está vivendo esse medo da pandemia, e talvez uma pandemia de medo está tomando conta do seu coração, você precisa saber que Jesus está às portas. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus disse lá em Lucas capítulo 21, ora, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, exultai, ergam a cabeça e digam, amém, meu Cristo vem. Amém? Ah, queridos, não há por que termos medo. Jesus está voltando. Primeiro ponto, você precisa saber que estamos às portas da grande volta de Cristo Jesus, do grande retorno de Cristo Jesus. Segundo ponto, nós precisamos saber o que podemos fazer. Pense comigo o seguinte. Existem coisas que Deus sabe que você pode fazer, que Deus espera que você faça. Existem coisas que Ele não prometeu fazer por você. Ok? Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós buscamos fazer aquilo que Deus não espera que a gente faça, que Ele não prometeu fazer por nós, aquilo que Ele prometeu fazer por nós.
E aí nós nos embolamos. Queridos, há coisas que nós podemos fazer, que Deus sabe e espera que nós façamos, e que Ele não prometeu fazer por nós. E se nós fizermos aquilo que Deus sabe que nós podemos fazer, que Ele espera que a gente faça, o que Ele não prometeu fazer por nós, então Ele vai fazer por nós o que Ele sabe que a gente não pode fazer. Ele vai fazer por nós aquilo que Ele não espera que nós façamos. E Ele vai fazer por nós aquilo que Ele prometeu fazer. Amém? Tem coisas que você e eu temos que fazer, que nós podemos fazer. Diante de uma pandemia, diante da volta de Jesus, diante de eventos que se afiguram aterrorizantes diante de nós, diante de uma epidemia ou de uma pandemia que estamos vendo e outras que virão. Algumas vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, a igreja abriu, fechou, quando vai abrir de novo? Hoje mesmo de manhã aqui na igreja perguntaram: pastor, quando a igreja vai abrir? Eu não sei. Você pode dizer alguma coisa? Não há como. Pode ser que nós estejamos abertos no primeiro sábado de janeiro, dia 2 ou dia 9, enfim. Não sei. Vai que de repente nós começamos aí, vem uma vacina e o mundo é vacinado, começa a ser vacinado, mas vão acontecer epidemias, pandemias. A igreja pode abrir, fechar, não sei. Onde você está colocando a sua fé? Diz para mim, onde? Você está vivendo uma pandemia de medo. Queridos, tem coisas que você pode fazer, que Deus espera que você faça e que Ele não prometeu fazer por ti. Para nós estarmos protegidos desta pandemia e outras que virão, e desafios maiores que teremos, nós temos que aprender a nos defender dos inimigos que nos cercam. Entendeu bem? Vou repetir. Você precisa aprender a se defender dos inimigos que te cercam. Um dos inimigos? Coronavírus. Como nós podemos nos proteger do coronavírus e de outras pandemias e epidemias que certamente virão, como já vieram SARS, Ebola e tantas outras, enfim. Bom, nós já temos seguido o distanciamento social. Nós temos procurado lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara. Tudo isso é importante e constrói um muro de proteção, certo? Constrói um muro de proteção. No entanto, pode ser que mesmo usando máscara, mesmo usando álcool em gel, mesmo lavando constantemente suas mãos, se cuidando o máximo que você pode, ainda essa cerca de proteção que você tem colocado, pode ser que o vírus pule a cerca e você seja infectado, não é verdade? Você está sendo infectado. Alguns já foram infectados, muitos, mesmo tomando todos esses cuidados. E se o vírus pular a cerca, e um dia ele irá pular a cerca, e você será infectado, como é que você pode vencer o vírus? Imagine. Quando o vírus entra no seu corpo, então começa uma terrível guerra, ok? E essa guerra no seu organismo, que começa ali uma luta do seu sistema imunológico, imunitário contra o vírus, e há uma guerra sendo travada, só que se o seu sistema imunitário está fraco, o vírus pode vencer, você tenha que ser internado, de ir para a UTI, de ser colocado, entubado e assim por diante. Como e o que nós podemos fazer? Precisamos saber aquilo que nós podemos fazer. Você precisa saber hoje o que você pode fazer, o que você precisa fazer, o que Deus sabe que você pode fazer, o que Ele não prometeu fazer por ti e o que Ele espera que você faça. Uma das coisas que mais melhoram nossa imunidade, se o vírus pular a cerca de proteção que temos usado, máscara, álcool em gel, cuidados higiênicos, distanciamento social. Sabe, alguns têm visto assim, distanciamento social como 1,5 metro. Não, por favor, não se aproxime. Isso, uma das coisas que mais melhora a nossa imunidade, que é o exército que vai... E você morre de medo disso. Uma das coisas que mais melhora a nossa imunidade, que é o exército que vai lutar contra o vírus, são as boas rotinas. Isso eu aprendi
com o meu amigo Dr. Elnio Nogueira. Boas rotinas, boas rotinas. Número 1, anote aí, tenha uma boa rotina de sono. Uma boa rotina de sono, de repouso, reconstrói o seu corpo, a mente e a imunidade. Tão difícil, não é verdade? Tão difícil. Difícil dormir cedo, né? Difícil dormir 7 a 8 horas por noite. Dicas, vou dar algumas dicas para você. Procure dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Não vá para a cama com a barriga cheia, ok? Senão você não vai dormir. Alguns dizem assim, não, pastor, eu só durmo se eu estiver com a barriga cheia. Mas se você for para a cama com a barriga cheia, você pode até dormir pela estafa que você está passando, tanto mental quanto física. E o seu organismo vai ser tão sobrecarregado para digerir aquele alimento enquanto ele deveria estar repousando, que vai inevitavelmente baixar a sua imunidade. E você vai estar suscetível a que o vírus vença nesta guerra. Olha o que diz o Espírito Profecia no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Diz assim, assim o estômago deixa de conseguir o devido repouso. Se você vai dormir com a barriga cheia, ok? O estômago deixa de conseguir o devido repouso. O sono é perturbado, cansa-se o cérebro e os nervos. É prejudicado o apetite para a refeição matutina. E o organismo todo, o que acontece? Não restaura. O seu organismo não restaura e não estará preparado para os deveres do dia. Olha para mim, olha para mim. Acontece isso com você? De você ir dormir tarde, jantar tarde, dorme com a barriga cheia, aí quando chega de manhã, você não tem fome, não tem vontade de fazer o de jejum nenhum. Por quê? Porque o seu organismo não regenerou. E você vai ao trabalho, vai para as suas atividades sem forças. Sem forças. Sem forças para avançar nas lutas do dia. E o seu organismo, mais enfraquecido ainda. Mais enfraquecido ainda. Mantenha regularidade nas horas de deitar e levantar. Oh, queridos, rotina, 7, 8 horas por noite, não dormir com a barriga cheia, tenha regularidade, horário para deitar, para levantar. O ideal é dormir e ir para a cama no máximo até as 22h30. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho sono. Bom, você possivelmente não tem sono porque não segue outras dicas, outros conselhos de saúde, que é aquilo que você pode fazer, que Deus espera que você faça, que Ele não prometeu fazer por você. Como, por exemplo, fazer exercício físico. Como, por exemplo, não ficar assistindo ao televisor ou vídeos no seu celular ou no seu tablet até horas da noite. Sabe por quê? Porque se você fica na frente da tela até horas da noite, essa tela e os raios que ela emite destruirão a produção e também os efeitos da melatonina. Sabe o que é a melatonina? A grande importância da melatonina é regular os ritmos biológicos, horário de dormir, de levantar, para que você e o seu corpo, o seu relógio biológico saiba quando é dia, quando é noite. Ela atua avisando o seu corpo, quando é dia, noite, é conhecida como o hormônio do sono. Você não tem sono? Por quê? Por quê? Será que você tem assistido programas, vídeos, até tarde da noite, na frente do televisor, da tela? Destrói o hormônio, sua produção e seu efeito. Segundo ponto. Primeiro, qual é? Tenha uma boa rotina de sono, de repouso. Segundo, tenha uma boa rotina de exercícios físicos. Olha o que diz um escrito inspirado por Deus. A inatividade é a maior maldição que lhes poderia sobrevir. Ficar inativo. Suas energias se tornam tão entorpecidas que lhes seria impossível resistir à doença e à debilidade e recobrar a saúde. Uau! Você já parou para pensar? Inatividade. Pior maldição que existe. Você não tem energia. Sua imunidade é baixa. E você fica suscetível
para não resistir às doenças. Algumas vezes as pessoas falam assim, mas o que acontece na minha casa? Meu marido pegou Covid e eu não. A minha esposa pegou Covid e eu não. Imunidade. Imunidade. Esse é o mais importante. Qual o exercício? Eu lembro agora de novo de instrução do Dr. Elnio Nogueira. Ele usou uma frase que me marcou bastante. Ele disse assim, qualquer exercício que você gostar mais ou detestar menos. Qual exercício? Qualquer exercício. Pode ser aquele que você gosta mais ou que você detesta menos. Eu, por exemplo, não gosto de caminhar. E um dos melhores exercícios para a nossa saúde qual é? É justamente caminhar. Eu não gosto. Eu prefiro outros exercícios como jogar tênis, basquete, natação e assim por diante. Mas caminhar para mim é entediante. No entanto, eu coloquei na minha mente o seguinte, eu preciso caminhar, eu preciso fazer exercício pelo menos 30 minutos 5 vezes por semana. E aí eu saí para caminhar, caminho 15 minutos, agora estava na hora de voltar para casa, já deu, porque 15 minutos passa rapidinho, eu já voltei, já fiz o exercício. Você não precisa fazer muito mais do que 30 minutos. Os efeitos são mesmos. Se você caminhar 30 minutos, fizer 30 minutos, ou fizer 1 hora, estudos dizem que o efeito é praticamente o mesmo. E se você fizer muito mais, se você não gosta muito daquele exercício, você faz e pratica aquele exercício, mais do que o tempo que você se programou, o que vai acontecer? Você vai começar agora a ficar nervoso e querendo que acabe logo, isso vai ser mais prejudicial do que até mesmo o exercício em si. Olha o que diz, estudos dizem, a falta de exercício é a segunda maior causa de morte evitável. Só perde para o fumo. Já pensou? Falta de exercício, falta de exercício. Se você não consegue caminhar 30 minutos ou fazer algum exercício, eu, por exemplo, agora tenho buscado bater paredão no tênis, ok? Não consigo amigo ali, de repente, para jogar, pego a minha raquete, vou na academia e fico batendo paredão. Volto suado, 30 minutos, não precisa mais. Se você não tem muito hábito de fazer exercícios, divide, parcele, 10, 10, 10. Pode parcelar, o efeito é o mesmo. Se você mora num prédio, suba pelas escadas. 9 andares de escada, corresponde a uma caminhada de 30 minutos. Qual é a primeira dica de Deus para nós? Regularidade no repouso, rotina também de exercícios físicos. Terceiro ponto, tenha uma alimentação saudável. Tenha uma alimentação saudável. Queridos, algumas dicas, algumas orientações importantes para que você tenha uma alimentação saudável. Primeiro, lembre que rotina é aquilo que o seu corpo, o seu organismo mais aprecia. Rotina para dormir, levantar, rotina também de exercícios físicos, rotina também na alimentação. E o conselho inspirado por Deus para nós, que nós temos, para o tempo em que estamos vivendo, conselhos esses que foram escritos para que nós pudéssemos suportar aquilo que nós estamos vivendo, que está por vir, pior do que estamos vivendo. É uma rotina de 3 refeições ao dia. Não 4, não 5, 3. Isso é o que diz a inspiração. Veja o que diz a inspiração em relação a isso. Conselho sobre regime alimentar. Diz assim, não deveis nunca permitir que um bocado vos passe pelos lábios entre as refeições regulares. Quais são as refeições regulares? De jejum, almoço e janta. Coisa alguma se deve comer entre as refeições. Nada de doces, nada de nozes, nada de frutas ou qualquer espécie de comida. Por que isso? Porque o seu organismo foi projetado por Deus para que o processo digestório esteja acontecendo, sendo preparado, e você ingere o alimento e ele seja então concluído por volta de 4 horas depois de você ingerir o alimento, e o seu organismo então já digeriu, você tomou água depois das refeições, o ideal é pelo menos 2 horas depois.
e até meia hora antes você bebe líquido para hidratar o seu organismo, e assim ele repousa, está preparado para o próximo bocado de alimento e assim fortalecer. Agora, se você fica comendo, sem parar, o seu organismo não para, ele não descansa, ele não repousa, e a sua imunidade acontece o quê? Vai lá embaixo. Você tira a energia, as forças do seu organismo. Com relação a uma alimentação saudável, o segundo grande conselho que nós temos também do Espírito de Profecia para nós é: tome cuidado com o açúcar. Tome cuidado com o açúcar. Não deveis nunca permitir que um bocado, cuidado com o açúcar, diz assim: o açúcar, ele abarrota o organismo, ele entrava o trabalho da maquinaria viva, segundo a luz que me foi dada, diz Ellen White, o açúcar, quando usado abundantemente, ele é mais prejudicial do que a carne. Mais prejudicial do que a carne. O livre uso do açúcar, em qualquer forma, tende a obstruir o organismo e não raro é causa de doença. O açúcar, ele tem um forte poder de debilitar o sistema imunológico e assim permitir que o organismo fique vulnerável à ação de vírus e bactérias capazes de causar doenças graves. Seu efeito enfraquece o organismo, abrindo margem para perigos ainda maiores. Um dos grandes vilões para destruir a força do teu organismo e a tua imunidade, o teu sistema imunitário, é o uso do açúcar. Só que sabe que pesquisando ali, estudando, eu descobri algo bem interessante que foi publicado na Gazeta, uma pesquisa que diz o seguinte: segundo o relatório apresentado pela OMS, o excessivo consumo de açúcar poderia provocar numerosas manifestações de caráter humano, tornando os indivíduos antissociais, deprimidos e insuportáveis. E a mais, segundo o Dr. Hastad, o excesso de açúcar torna a pessoa irascível e induz marido e mulher a fazerem o quê? Isso mesmo, a brigarem, chegando a provocar inclusive muitos divórcios, desquites. Durante anos o estudioso juntou numerosas provas para sustentar a sua tese. Seu relatório está sendo avaliado agora por um comitê de cientistas que estabelecerá a verdade sobre a relação do açúcar e o casamento. Quantos e quantos casais ou famílias estão sendo destruídas, não é verdade? E não sabe que o fundamento dessa destruição é o açúcar, o uso do açúcar. Agora vocês podem estar perguntando assim: mas pastor, por que a alimentação é tão importante? Você está falando da rotina 3 vezes ao dia, está falando do cuidado para não usar açúcar, está falando que o açúcar ele pode destruir inclusive meu relacionamento familiar em casa. Por que a alimentação é tão importante? Veja o que diz esse texto do Espírito de Profecia, Conselho sobre Regime Alimentar, a página 150. Diz assim: Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. O diabo quer ter controle da tua vida. E seu mais forte poder, ele exerce através do apetite. Ele procura estimular de todos os modos possíveis o apetite. No livro Fundamentos da Educação Cristã, agora, olha o que diz: é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Os nervos cerebrais que se comunicam com o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite
traria debilidade física, adormecendo os órgãos perceptivos, de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas e eternas. Ó, queridos, em nome de Jesus, nós temos que atentar para esses conselhos. E é tão difícil, não é verdade? É tão difícil. Mexe com toda a nossa estrutura. Por que o cuidado com a alimentação, o cuidado com a rotina saudável é tão difícil a nós? Lá onde Adão e Eva caíram, foi onde Jesus teve que vencer. E aonde nós hoje somos mais provados. Porque se nós cairmos na relação do apetite, nós não teremos discernimento para enxergarmos os tempos em que estamos vivendo. Algumas vezes, como pastor, eu digo a você, nós que estamos à frente da igreja pregando, apresentando a palavra de Deus, algumas vezes parece que nós estamos malhando em ferro frio. A mensagem vai, mas ela não entra. Não entra porque a mente está embotada. A mente não consegue discernir as coisas espirituais. Os nervos cerebrais que se comunicam com o céu não podem mais influenciar na vida espiritual. Vamos continuar? E agora nós vamos entrar num tema que é bastante polêmico. Mas entendam que aquilo que eu apresento para você é para mim, e isso não tem que ver com o que eu acho, com o que eu penso. Mas lembre que diante de uma pandemia de medo que nós estamos vivendo, e o medo da pandemia que nos cerca, você precisa saber, lembre-se ali, número 1, que Jesus está voltando e as coisas não vão melhorar. Número 2, tem coisas que você pode fazer, que Deus sabe que espera que você faça, que Ele não prometeu fazer por ti. Esses são conselhos de Deus, não é um conselho do pastor André. São conselhos inspirados por Deus. Eu vou colocar 2 fotos agora na tela para você. Pode pôr a primeira foto. Olhe bem para essa foto. Eu pergunto para você, ao olhar para essa foto, o que vem à sua mente? Pode colocar outra foto. E o que vem à sua mente quando você vê esta foto? Quando você vê essa foto. Agora, olha para mim aqui. Olha para mim. Qual dessas 2 fotos você gosta mais? Qual delas você achou mais bonita? Só para você refletir um pouco. Como mencionei, nós vamos entrar num tema bastante polêmico, mas eu vim aqui apresentar a mensagem de Deus para você, aquilo que Deus tem para nós. Para nós. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 64, nós encontramos a seguinte citação: a possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Pelo uso da carne. Sabe aquela cerca de proteção que nós temos conversado aqui? Você pode usar o álcool em gel, a máscara, o distanciamento social, enfim, mas o vírus pode pular a cerca, ele vai pular a cerca, e ao ele pular a cerca, você tem que estar com a imunidade fortalecida, e para você estar com a imunidade fortalecida, você tem que seguir esses hábitos saudáveis, uma boa rotina de descanso, de exercício físico, cuidados com a sua alimentação, evitar esse açúcar, fazer 3 refeições ao dia, uso de carne. O uso da carne, ele faz com que a possibilidade de contrair doenças seja aumentada quantas vezes mais? 10 vezes mais. Agora alguns podem dizer assim, eu não como carne, é isso aí, pastor, por isso que eu não como carne, não sei o que lá, eu sou vegetariano e tudo mais. Mas lembra o que falou do açúcar? O açúcar em demasia é mais prejudicial do que a carne. Lembra do texto que nós lemos ali? Mais prejudicial do que a carne. Então não adianta você ser vegetariano e se empanturrar de açúcar.
Não adianta você ser vegetariano e não fazer exercício físico. Sabe por quê? Porque já foi comprovado em estudos científicos que um fumante que se exercita regularmente tem mais saúde do que um vegetariano sedentário. Uau! É bem isso mesmo. Ellen White diz, não eu, espírito de profecia, não eu. Diz assim, os animais estão doentes e participando de sua carne, da carne de animais doentes, plantamos as sementes de enfermidade em nossos tecidos e sangue, depois quando sujeitos às mudanças num ambiente doentio, ok? E nós estamos vivendo num ambiente mais do que doentio, não é verdade? Isto é mais sensível. Também quando somos expostos a epidemias e doenças contagiosas dominantes, o organismo não se acha em condições de resistir ao mal. Você consegue imaginar que isso foi escrito há mais de um século atrás? E a carne naquele tempo já estava doente dos animais. Imagine hoje. Imagine hoje. Olha o que Ellen White diz nesse outro texto aqui. Se a alimentação de carne foi saudável algum dia, ela é perigosa agora. Constitui em grande parte a causa de cânceres, que mais? De tumores e de moléstias onde? Nos pulmões. Nos pulmões. Parece que o espírito de profecia está falando para nós hoje, não é verdade? Moléstias nos pulmões. Você não vai conseguir vencer as epidemias. Não vai conseguir vencer as doenças contagiosas dominantes. Veja o que diz esse outro texto aqui. Pode ser considerado apropriado que os ministros do Evangelho, do Evangelho, que estão a proclamar a verdade mais solene, já enviada aos mortais, se constituam em exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? Sabe, queridos, eu já fui um carnívoro. Hoje eu tenho aqui assistindo certamente minha família ali. Devem lembrar do André, enquanto criança e adolescente, que não comia nada, a não ser carne. Carne, 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 carne. Colocava no prato, era carne. Não comia mais nada, só carne. Lógico que meus pais não têm culpa disso absolutamente. Nós vivíamos em um tempo de ignorância com relação a esses hábitos de saúde alimentares. E eu era uma criança doente. Eu era uma criança que tinha vários ites, né? Bronquite, otite, amidalite e outros ites. Eu lembro que o remédio que eu mais tomava e não suportava era o tal do Ilozone. Aqueles que são pediatras ou pais lembram de ter dado algum Ilozone para os filhos, né? Eu tomei tanto Ilozone, depois nem Ilozone não fazia mais efeito, depois outro antibiótico mais forte. Vivia com otite crônica e amidalite crônica. Quando a minha mãe conheceu a verdade do Evangelho, começou a estudar esses livros maravilhosos. Eu quero mostrar algum deles aqui hoje para você. Minha mãe foi uma luz de Deus na nossa vida. E a minha mãe começou a ler este livro aqui. Você consegue pegar aqui? Conselhos sobre regime alimentar. E ao ler esse livro, minha mãe começou a mudar os seus hábitos. De repente ela sentava à mesa e não comia mais a carne. E a gente perguntava, mãe, por quê? E ela não queria causar assim um espanto entre nós, porque se não tivesse carne à mesa, meu pai não se sentava à mesa para comer. Simples assim, tinha que ter carne. Esse aqui é o livro Conselhos sobre Saúde. Conselhos sobre regime alimentar, este volume aqui. E são tantos bons livros que nós temos orientações proféticas de Deus
para com a nossa saúde nesses últimos tempos da história desse mundo. Temos este aqui também, A Ciência do Bom Viver. Eu recomendo você a fazer leitura deste material, a estudar, para que você possa estar não somente protegido, mas também preparado. Isso é o mais importante para a volta de Jesus. Com a graça de Deus, enquanto jovem ali com meus 19 e 20 anos, Deus me deu forças a um carnívoro que só comia carne, mais do que qualquer um que você possa imaginar, deixasse de fazer uso do alimento carne. E hoje, cerca de 25 anos depois, eu nunca mais tive otite, nunca mais tive amidalite, nunca mais tive bronquite, nada disso, nada disso. Imagine que você olha para mim hoje assim, nossa, o pastor é magro, né? Magrão, né? Alguns me chamam de magrão, ei magrão. Imagine que hoje, que eu tinha 20 quilos menos do que eu tenho hoje, praticamente. Cheguei a pesar 20 quilos menos do que eu tenho hoje. Doente. O texto que nós lemos em relação aos ministros de Deus, onde Ellen White diz: pode ser considerado apropriado que os ministros do Evangelho, que estão a proclamar a verdade mais solene, já enviada aos mortais, se constituam em exemplo no regresso às panelas de carne do Egito. Sabe, queridos, para mim como pastor, é uma responsabilidade muito grande, não pregar isso, mas viver isso. E eu vou dizer para você, não é fácil. Há uma luta. A minha luta é fazer o exercício físico. A minha luta é com o açúcar. A minha luta é com o queijo. Eu luto com esse negócio. Não é fácil. Mas nós precisamos lutar. Lutar. Com Deus, Senhor, dá-me forças. Ajuda-me a vencer. Amém? Ajuda-me a vencer. Eu falo agora talvez para algum colega meu, pastor, que está assistindo esse sermão. Querido amigo, colega em Cristo, essa é uma mensagem para nós. Peça forças a Deus. Peça ajuda a Ele. Sabe, a passagem que fez com que eu tivesse tanta força para deixar de comer alimentos carnes, essa que eu vou ler para você agora, colega, pastor e também amigo e membro dessa igreja. Diz assim no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 380. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Devemos ter sempre isso em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nesta direção. Amém? Devemos nos esforçar, trabalhar sempre nesta direção. Quando eu li esse texto, eu pensei, Senhor, eu quero estar entre aqueles que estarão aguardando a vinda do Senhor nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ajuda-me, Senhor, a deixar esse alimento que traz tanta fraqueza ao meu organismo, que vai me deixar sem ter contato íntimo contigo, assim como o açúcar e tantas outras coisas nocivas. Queridos, não bebam também durante as refeições, ok? O alimento não deve ser misturado com água. Isso vai sobrecarregar também o teu organismo, enfraquecer o teu sistema imunológico. Não coma em demasia, não coma demais. Algumas pessoas fazem exercício físico, descansam, não comem carne, são vegetarianos, até não usam açúcar, mas comem demais. É pecado ser intemperante, diz Ellen White, da quantidade de alimento ingerido, mesmo que seja de qualidade inobjetável, seja a melhor qualidade de alimento possível. É pecado ser intemperante na quantidade. Muitos acham que se não comerem carne e os mais extravagantes artigos de alimentação, estão livres para comer dos alimentos simples até que não aguentem mais. Isso é um erro. Isso é um erro. Muitos professos reformadores da saúde não são nada menos que glutões. Eu lembro de um amigo meu que tem um restaurante e faz eventos, os nossos eventos para a igreja. Diz assim, pastor, se eu faço um evento que não é para um público normal da igreja, eu faço uma quantidade de alimento. Se é para o público da igreja, eu tenho que fazer 30% mais. O povo não come carne, mas come demais. Isso não é bom. O inimigo, ele atua no apetite para nos destruir.
Use alimentos simples, coma mais alimentos simples, mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais integrais, alimentos integrais. Quanto menos açúcar, menos carne, melhor para a sua imunidade. Evite refrigerantes. Aliás, refrigerante nunca foi bebida, menos ainda hoje em dia. Evite café, chás que tem cafeína, são interruptores do sono, eles pioram a imunidade. Mas pastor, não, eu bebo café sem cafeína. Bom, aí eles inventam cerveja sem álcool, café descafeinado, daqui a pouco eles vão inventar o porco desporcaminado e o pecado despecaminado. Ai, ai, ai. Faça bom uso do sol e do ar puro. Sol 10 minutos por dia já é suficiente. Entre as 11 da manhã e a 1 da tarde. 10 minutos. Foi endemonizado a questão do sol. Ninguém pode ir para o sol, câncer, isso, aquilo. Vitamina D está mais do que comprovado que níveis saudáveis de vitamina D, a pessoa praticamente não tem problemas com o Covid. Use água por dentro e por fora. Hidroterapia. 10 minutos de banho quente seguido por uma ducha fria melhora muito a imunidade. Olha, eu sempre fui gato escaldado, como diz meu pai. Medo de água fria. E eu fujo de água fria. E quando o doutor Elnio apresentou isso, eu digo assim, eu tenho que começar. E desde o início da pandemia, março, eu comecei a tomar banho quente, 5 a 10 minutos, bem quente, 40, 43 graus, segundo os estudos que o doutor Elnio nos passou, e depois uma ducha gelada. Eu pensei, eu não vou suportar no inverno, isso é loucura. Mas fez dias em Curitiba de 1 grau, de 0 graus, pá! E a gente, acabou, eu não tive uma rinite alérgica, uma rinite alérgica. Que às vezes acontece num ano, uma vez, 2 vezes, nenhuma. Imunidade alta. Em maio de 1919, o Dr. Rublow publicou um estudo comparando os resultados do tratamento com pacientes da gripe espanhola em 3 condições diferentes. Gripe espanhola, lá no início do século passado, que assolou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. E ele fez esse estudo, e notem bem, hospitais que eram os mais conceituados dos Estados Unidos, usando tratamento convencional. Hospitais da igreja da nossa rede, Hospital Adventista do Sétimo Dia, segundo a orientação do Dr. Kellogg, com esse hidroterapia, banho quente e frio, e também tratamento de banho quente e frio a domicílio. Notem, a imunidade aumenta tanto com o banho quente 10 minutos, 5, 10 minutos, e depois uma ducha fria para fechar os poros e agitar o sangue no seu organismo, em todas as artérias do seu corpo, fez com que o tratamento nas casas, em domicílio, caísse 43% a mortalidade por causa da gripe espanhola. E em nossos hospitais, caiu 80%. Amém? 80%. E por último, queridos, o último ponto do estudo que Deus tem para nós nessa manhã é que você deve cumprir as condições estabelecidas por Deus para que você não tenha medo. Olha o que diz Ellen White no livro Meditação Matinal, Jesus Meu Modelo, a página 291, diz assim: há condições que devem ser observadas por todos os que queiram conservar a saúde. Cumpre aprendermos todos quais são essas condições. Deus não se agrada da ignorância com respeito às suas leis, sejam naturais, sejam espirituais. Há condições. Eu estou aqui hoje apresentando para você leis da natureza que você pode seguir para estar livre da pandemia, do corona, o medo da pandemia e da pandemia do medo. Muitos têm esperado e que Deus os guarde das enfermidades. Muitos têm esperado simplesmente porque suplicaram que Deus os guardasse, que Deus os protegesse. Mas Deus não considerou as suas orações. Sabe por quê? Porque a sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Se você ora, mas não está disposto a seguir essas orientações naturais que nós estamos estudando aqui hoje de forma abreviada, sim, mas bastante pontual, Deus não poderá curar você das suas enfermidades. Ele não vai poder proteger você. Deus não operará milagres para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmos. Não estão continuamente, mas estão continuamente violando as leis de saúde.
e não fazem esforços para evitar as enfermidades. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo um caminho que fatalmente os fará enfermos por causa de sua desatenção para com as leis de saúde. Se você é um defensor do sábado, um defensor da lei de Deus, e acredita que a lei de Deus é eterna assim como Ele é eterno, olha o que a palavra inspirada diz para nós: tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrantar um dos 10 mandamentos, ou os 10 mandamentos. Num e noutro caso, tem transgressão das leis de Deus. O último texto, últimos 2 textos para nós no estudo de hoje. Êxodo capítulo 15, versículo 26. A palavra do Senhor diz, acompanhe comigo. Se, note bem, querido, esse é o apelo de Deus para a sua vida. Se você ouvir atento a voz do Senhor, teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, sabe o que é reto? Aquilo que Ele sabe que você pode fazer, aquilo que Ele espera que você faça, aquilo que Ele não prometeu fazer por ti. Se deres ouvido aos seus mandamentos, tanto a lei dos 10 mandamentos, ou a lei da vida, da nossa saúde, as leis naturais que regem o nosso corpo, e guardardes os seus estatutos, que diz a palavra do Senhor, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Eu sou o Senhor Deus que te sara. É tão lindo, queridos, que essa palavra na Bíblia, eu sou o Deus que te sara, ela significa que eu sou o teu Deus que te cura. Eu sou o teu Deus que te salva. Eu sou o teu Deus que te liberta. Você acredita nesse Deus? Você acredita que esse é o Deus que te sara, que te cura, que te liberta? Creia nesse Deus. Amém? Ele é o teu Deus. Talvez, se você estiver seguindo aquilo que Deus espera que você faça, que Ele sabe que você pode fazer, que Ele não prometeu fazer por ti, Ele pode te salvar, te curar, te libertar na mesma hora de qualquer doença, enfermidade, perigo, medo ou morte. Pode ser que Ele te sare, te cure e te liberte depois, como foi o caso de Lázaro ou a filha de Jairo. Pode ser que Ele te liberte, te salve somente por ocasião da volta de Jesus, assim como foi com João Batista. Pode ser que Ele te sare e te cure usando ou não remédios, como foi com Ezequias, a orientação para usar uma pasta de figos. Queridos, por que esse tema de saúde é tão importante para os dias em que nós estamos vivendo? Se você abre o livro de Daniel, está lá Daniel fazendo um regime, sem usar alimentos carnes, iguarias, enfim, tudo mais. Um livro profético falando de saúde. Porque Daniel está mostrando e apontando para os últimos dias, para o povo de Deus nos últimos dias. Você vai para o livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Dar glórias a Deus. Você porventura não sabe que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, pelo sangue de Jesus, na cruz do Calvário. Por favor, Paulo apela ao seu coração, ao meu coração diz: filhos, agora glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Nós sabemos o tempo em que nós estamos vivendo. Nós sabemos o que nós podemos fazer. Agora só nos resta confiar. Só nos resta confiar. Querido, se você tem medo da pandemia, medo de ser contaminado, medo de ir para o hospital, medo de ser internado na UTI, medo de ser entubado, medo das notícias, medo da morte, medo de perder o emprego, medo de não poder sustentar a sua família, medo medo da situação mundial, Jesus diz: eu deixo com vocês o quê? A minha paz. A minha paz eu dou a vocês.
Eu não dou como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem tenha medo. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, e essa paz será contigo, vida terás, enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo dá é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz buscar jamais se esquecerá. Busque essa paz, amigo, busque essa paz, irmão. Pode ser paz, amigo, paz em teu coração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Ore comigo. Querido Deus, obrigado, ó Pai, por esta paz que o Senhor dá a nós, não dá como o mundo a dá. Obrigado, Senhor, pelas palavras que vêm a nós, dizendo: filho, não deixe que o seu coração tenha medo, nem ansiedade. Obrigado, Senhor. O mundo enfrenta uma pandemia, Pai, de medo. E como teus filhos, Pai, alicerçados na tua palavra, queremos te pedir, Senhor, dá-nos força para viver aquilo que o Senhor espera que façamos, que o Senhor sabe que podemos fazer, que o Senhor não prometeu fazer por nós. E faça, Senhor, por nós aquilo que o Senhor não espera que façamos, que o Senhor sabe que nós não podemos fazer e que o Senhor prometeu fazer por nós. É o que eu te peço, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.